Fala pessoal, estamos juntos aqui mais uma vez para falar sobre o metabolismo energético. Dessa vez nós vamos falar sobre o processo de fermentação, assunto da semana 4 do PET 5 de Biologia. Nesse GIF aí vocês estão vendo um exemplo de fermentação. No caso, está ocorrendo a fermentação alcoólica, muito utilizada no processo de fabricação de pães. Não só no processo de fabricação de pães, como também no processo de fabricação de bebidas alcoólicas também. Vamos entender mais um pouquinho, pessoal, sobre este processo. O que seria a fermentação, pessoal? Basicamente, a fermentação é um processo que envolve a produção de ATP, assim como a respiração celular aeróbica. Agora, qual seria a diferença? Primeiramente, a fermentação não envolve a mitocôndria, aquela organela especialista em fazer a respiração celular aeróbica. Além disso, o processo de fermentação produz apenas 2 ATPs no final dele, diferente, por exemplo, da respiração celular, que produz 38. Fora que a fermentação, pessoal, é um processo anaeróbico, ou seja, é um processo que não envolve o oxigênio. Mas o início da fermentação é muito parecido com o início da respiração celular. Você vai ter a quebra da glicose e a partir da quebra da glicose você vai formar 2 ácidos pirúvicos ou piruvato. A diferença é o que você vai fazer com esses 2 ácidos pirúvicos e nós vamos ver daqui a pouquinho o que acontece. Pessoal, é importante entender que, assim como na respiração celular, a glicose será degradada, ou seja, ela será quebrada. E aí você forma 2 moléculas de ácido pirúvico, como eu já falei para vocês. Além de formar 2 ácidos pirúvicos, você vai formar prótons H+, você vai formar elétrons e vai formar 2 moléculas de ATP. Pessoal, já que não ocorre nas mitocôndrias, onde que o processo de fermentação vai ocorrer? Vai ocorrer no citoplasma da célula, no citosol, fora da mitocôndria, tá bom? E nós temos basicamente 3 tipos de fermentação. Muitos livros tratam como 2 tipos, mas como alguns tratam como 3 tipos, nós vamos falar aqui dos 3 tipos de fermentação que podem existir. Primeiramente, nós temos a fermentação lática. Pessoal, o que diferencia cada tipo de fermentação? Basicamente, o que é formado no final deste processo. Então, na fermentação lática, nós teremos no final a formação de ácido lático, tá certo? Quem realiza este processo, pessoal? Bactérias, protozoários, não todos, apenas alguns protozoários, fungos podem realizar, as nossas células musculares também podem realizar. Pessoal, quando a gente está num exercício físico muito intenso e a respiração celular não é o suficiente para a produção de energia, nós também podemos fazer o processo de fermentação lática. Neste processo pode ocorrer o acúmulo de ácido lático e esse ácido lático em excesso causar inclusive câimbras, tá bom? Então, nós, os animais, também somos capazes de realizar a fermentação, especificamente a fermentação lática, para ser complementar ao processo de respiração celular aeróbica, tá certo? Lembrando, fermentação não utiliza oxigênio, inclusive no nosso organismo também, tá bom? E aí, um esqueminha de como funciona a fermentação lática e no final das contas a formação do ácido lático. Uma coisa muito importante, pessoal, como que o ácido lático ele é formado? Quando o NAD ele captura prótons e elétrons na quebra da glicose, ele vai voltar e vai transformar o ácido pirúvico em ácido lático. Então, a transformação do ácido pirúvico em ácido lático acontece com o auxílio do NAD, tá certo? Agora, pessoal, e a fermentação alcoólica? Neste processo, nós teremos a formação no final de etanol, ou seja, de álcool. E outra coisa importante, na fermentação alcoólica também tem a liberação de gás
carbônico. Como que ocorre esse processo, pessoal? O ácido pirúvico, ele vai liberar gás carbônico, tá bom? Ele libera gás carbônico e é transformado em uma molécula chamada de acetaldeído. O acetaldeído vai receber os prótons e os elétrons que vêm do NAD. Lembra? Quebrou a glicose e liberou prótons H+ e elétrons, que serão capturados pelo NAD. O NAD ele vai trazer esses prótons e esses elétrons para o acetaldeído, que vai se transformar em etanol. Então, uma coisa muito importante, na fermentação alcoólica ocorre a liberação de gás carbônico, CO2, diferente da fermentação lática, que não tem essa liberação, tá bom? E na fermentação alcoólica teremos a formação de etanol, de álcool. Lembrando, né, fermentação alcoólica ocorre, por exemplo, para a produção de pães e bebidas alcoólicas, tá bom, pessoal? E quem é capaz de fazer esse tipo de fermentação? Bactérias e leveduras. Leveduras, como eu falei para vocês, muito utilizadas na produção de bebidas alcoólicas. Tá bom, pessoal? Agora, e a fermentação acética, pessoal? É um terceiro tipo de fermentação que muitas vezes não é tratada em livros. Basicamente, é uma fermentação que depende da fermentação alcoólica. Como assim? Ocorreu a fermentação alcoólica, né? Vamos supor, por exemplo, no vinho, né? Para produzir o vinho, você tem que fazer a fermentação alcoólica para produzir o álcool do vinho, tá certo? Agora, se você esquece o vinho na geladeira, o que vai acontecer com aquele vinho? Com o tempo, ele vai virar vinagre. Por quê? Porque as cetobactérias vão pegar aquele álcool e vão transformar aquele álcool em ácido acético. Vão fazer fermentação acética. Então, a fermentação acética, ela transforma o álcool produzido na fermentação alcoólica em ácido acético, através de um processo de oxidação, tá bom? Então, a fermentação acética depende da fermentação alcoólica. Por isso que muitos não consideram um terceiro tipo de fermentação, tá bom? Porque a acética depende da alcoólica, tá bom, pessoal? Como vocês podem ver nessa imagem aí. Primeiro ocorre a fermentação alcoólica e aí, a partir do álcool, você realiza a fermentação acética, tá bom? Que é feita, né, por acetobactérias, um grupo bem específico de bactérias. Tá bom, pessoal? Então, era sobre isso que eu queria conversar hoje. Um abraço para vocês e a gente volta a se falar num outro vídeo. Tchau, tchau.